Fala jogador, fala jogadora, Carlos Bajetti aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essa estreia da seleção brasileira, fazendo uma análise pós-jogo aqui desse jogo de estreia contra a equipe do Panamá. Brasil 4-0 contra o Panamá, goleada, uma excelente atuação, diversos destaques individuais, e a gente vai poder falar aqui um pouquinho agora sobre como que foi o primeiro jogo do Brasil, tirando aí o nervosismo de estreia que sempre existe, uma excelente atuação da equipe brasileira, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho individual. Realmente a gente viu desempenho coletivo e individual, né? A gente viu um time muito sólido defensivamente, para começar, né? Então, realmente, especialmente com uma pressão pós-perda muito intensa o tempo inteiro e tirando qualquer possibilidade da equipe do Panamá de iniciar transições ofensivas e no primeiro tempo até mesmo de construir, de organizar o jogo. Realmente o Brasil foi muito agressivo na marcação e com isso recuperava a bola muito rápido, já no campo de ataque da equipe panamenha, e não dava respiro para as jogadoras panamenhas, e com isso conseguia se manter em organização ofensiva por muito mais tempo. Falando aqui sobre a fase ofensiva da equipe brasileira, a gente viu um destaque muito grande pelo setor esquerdo, como era esperado, com a presença da Thamires fazendo ultrapassagens, aparecendo muito no último terço, inclusive dando uma das assistências, ou pelo menos uma semi-assistência ali, né, porque ela cruzou, a Ari Borges cabeceou, a goleira panamenha defendeu, e no rebote a própria Ari Borges acabou fazendo o segundo gol da equipe brasileira. Mas não só a Thamires, como também a Adriana, que já era esperado que caísse por ali, que fosse a jogadora mais presente por aquele setor esquerdo, invertendo o corredor com a Thamires muitas vezes, indo buscar lá o corredor lateral enquanto a Thamires aparecia no corredor intermediário, mas também a Debinha. A Debinha aproveitou muito esse espaço lá pelo corredor esquerdo, inclusive foi assim que nasceu o primeiro gol da seleção brasileira. Foi uma jogada em que a Lauren, claro, né, que eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para nossa cliente, para integrante do time Ultra, a Lauren faz uma bela inversão para a Thamires já faz um passe longo no mesmo corredor ali para a Debinha ganha o terço final e aí cruza na cabeça da Ari Borges, que acaba fazendo o primeiro gol. Então, a gente viu realmente uma equipe brasileira usando muito esses corredores esquerdos, tanto o intermediário quanto o lateral, para ganhar a linha de fundo, para fazer cruzamentos. Foram muitos cruzamentos, eu até trouxe aqui, foram 35 cruzamentos, 12 corretos, então realmente um jogo de muitos cruzamentos, até para aproveitar a vantagem morfológica que a equipe brasileira tinha em relação à equipe panamenha. As jogadoras brasileiras eram mais altas e mais fortes, e além disso saltavam mais. Então realmente era o combo perfeito para usar bastante cruzamento, e foi isso que o Brasil acabou fazendo durante o jogo. A gente viu também uma outra jogada muito interessante, uma outra situação ali na construção, na primeira fase de construção, e daí já passando para a preparação, né, para a criação ofensiva, que foi a presença da Bia Zanerato, que foi surpresa, de certa forma, na escalação, né? Não digo que foi uma surpresa completa, ela disputava a posição com a Geise, mas parecia que a Geise tinha saído na frente, mas ela acabou vindo para o jogo para fazer uma função muito importante, que foi ocupar o espaço entre as linhas defensivas da equipe panamenha. Inclusive foi um detalhe que eu ressaltei com as meninas no pré-jogo, com as meninas do time Ultra, eu ressaltei que a equipe do Panamá deixava muito espaço entre linhas. E, bom, parece que parabéns aí para os analistas da seleção, que também fizeram um excelente trabalho em observar que a equipe panamenha deixava muito esse espaço entre linhas e colocar uma jogadora para explorar, né? Parabéns aí à Pia e à comissão por colocar uma jogadora para explorar esse espaço entre linhas. Essa jogadora foi a Bia. A Bia Zanerato se posicionou nessa região e recebeu muita bola já com passes de ruptura das próprias zagueiras. A própria Lauren fez muitos passes ali para a Bia Zanerato receber essa bola e começar ali uma entrada no último terço, já a partir da nossa, em tese ali, pelo menos na escalação, da nossa atacante, né? Então essa bola às vezes não precisava passar pelas jogadoras de meio para chegar no terço final de campo, para chegar em condição de finalizar. Nesse sentido, até trouxe aqui também o dado, foram 119 bolas recebidas no entrelinhas, então mais de uma por minuto aí do Brasil ao longo do jogo inteiro, muito jogo nesse entrelinha, muito jogo das atacantes aqui baixando para receber, tanto
tanto a Bia no primeiro tempo, a própria Debinha em algumas situações, quanto no segundo tempo a Gabi Nunes aparecendo para fazer esse mesmo papel de baixar para entre linhas e receber essa bola para iniciar ali a entrada ali na área, a entrada no último terço. O que a gente viu também nesse jogo? A gente viu muito passe de ruptura, como eu falei, por dentro, não só para os atacantes, mas também para as meias. A gente viu as zagueiras usando o espaço que a equipe panamenha dava, né? A equipe panamenha não pressionava a saída de bola do Brasil, até porque sabiam que o cobertor era curto, que se houvesse essa subida de linha, haveria espaço para Debinha correr, né, para Debinha receber essa bola em profundidade, e é uma das principais características da nossa atacante, essa corrida em profundidade, né, o facão para receber essa bola longa. Inclusive, quando tiveram as oportunidades, as jogadoras de defesa brasileira usaram muito essa bola longa para colocar as panameias para correr para trás, e usaram muito bem, inclusive, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A gente viu muitas vezes aí o Brasil usando a bola longa com a zagueira, e não é chutão, né, porque era uma bola longa bem direcionada ali para as jogadoras de frente. Então o Panamá, para evitar essa situação, baixava as linhas, vinha marcar mais dentro do seu campo, colocava a primeira linha, que era uma linha de 5, colocava essa linha na linha da pequena área, da grande área, e com isso dava campo para o Brasil progredir, para as jogadoras brasileiras progredirem. E como essa linha de meio campo estava muito alta, surgiu aquele espaço entre linhas, então muitos passos de ruptura aí das defensoras, especialmente, entrando ali naquele setor. A gente também viu a Ari Borges, obviamente, não tem como falar desse jogo sem falar da Ari Borges, o grande destaque individual do jogo, aí, com 3 gols e uma assistência, pisando muito na área, né? A gente já ressaltou isso aqui nas próprias páginas da Ultra, esse papel da Ari Borges, como ela realmente é uma jogadora que pisa muito nas zonas de finalização. Tem um conteúdo aqui no próprio canal aqui sobre a Ari Borges pisando ali na chamada zona 14, né? Naquela zona na entrada da área, e também pisando dentro da área, especialmente para se aproveitar, como eu falei, dessa situação de que as brasileiras eram mais altas e mais fortes no jogo aéreo do que as panamenhas, e aí ela deitou, né? Realmente acabou fazendo 3 gols, e além dos 3 gols ainda deu 3 gols de cabeça, né? E além dos 3 gols de cabeça não, foram 2 gols de cabeça, e o outro ela dá a cabeçada, a goleira defende, e no rebote ela faz com o pé direito, né? E ainda dando uma assistência linda ali, numa jogada maravilhosa construída pela seleção brasileira, em que ela dá assistência de calcanhar para Bia Zanerato, para nossa atacante aí, artilheira, fazer o gol dela também. Então, realmente, a Ari Borges pisando muito na área, aparecendo muito dentro da área, até porque, né, como eu coloquei, a gente tinha um lado esquerdo que construía a jogada ali pelo corredor esquerdo, com Tamires, Adriana e Debinha, e aí a Bia Zanerato aparecendo, obviamente, dentro da área, mas daí a Ari Borges se associando a ela para aproveitar esse espaço também, já que a Debinha deslocava lá para a esquerda, ela aproveitando para pisar mais na área, para aparecer mais nas zonas de finalização, e aproveitou muito bem essa oportunidade para meter aí 3 gols e uma assistência, realmente a melhor em campo, sem dúvida, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos lá falar um pouquinho da nossa goleira Lelê. A Lelê, ela foi pouco exigida, obviamente, mas quando foi exigida, foi muito bem. Especialmente em 2 ocasiões. Uma delas foi uma bola em profundidade que ela acabou tendo que sair da área e dividir a bola com a zagueira, inclusive com a atacante. Inclusive, essa atacante, a Riley Tanner, que entrou no segundo tempo, foi ótimo pro Brasil que ela entrou só no segundo tempo, porque ela é uma atacante, na minha opinião, né, foi isso que eu trouxe para as meninas no pré-jogo, mais talentosa do que a Carla Riley, que começou como titular, e ela tem essa característica de atacar a profundidade, que traria mais dificuldade para o Brasil, porque como o Brasil ia jogar com o bloco muito alto, ia jogar com a linha defensiva muito alta no campo, ia acabar sobrando mais espaço para cobrir ali nas costas, e quando essa jogadora, a Riley Tanner, entrou, realmente ela mudou a característica da equipe panamenha e permitiu que a equipe do Panamá fizesse mais esse ataque à profundidade, e com isso levasse até
perigo para o Brasil em alguns momentos, como foi esse caso. A Lelê saiu muito bem, saiu dividindo ali, ganhou a dividida e acabou neutralizando o perigo já naquela ocasião. E aí numa outra ocasião que o Brasil errou numa saída de bola, inclusive foi a própria Marta que errou a saída de bola ali, errou na hora de fazer o passe de inversão, a bola acabou sobrando para a equipe do Panamá, e de novo a Riley Tanner, dessa vez finalizando de pé esquerdo. A bola ainda desvia, a Lauren chegou para bloquear e a bola desvia na panturrilha da Lauren, mas a Lelê vai muito bem e consegue fazer a defesa também. Nos demais aspectos do jogo, muito segura como sempre, né? A Lelê joga muito bem com os pés, é famosa por isso, mas com as mãos também foi muito bem. No segundo tempo, a gente teve algumas substituições, aí, por exemplo, a Gabi Nunes e a Geise entrando, então dando uma dinâmica diferente para esse ataque do Brasil, apesar de fazerem funções um pouco similares, né, com a dupla de ataque titular, com a Debinha e a Bia. A Geise é uma jogadora de mais 1 contra 1 do que a Debinha, então a Debinha também é muito forte no 1 contra 1, mas a Geise é talvez a melhor jogadora desse time no 1 contra 1, e realmente entrou tentando explorar essa característica, tentando ir para 1 contra 1, e foi numa situação de 1 contra 1 que ela viu ali a entrada da Ari Borges para fazer o quarto gol da seleção brasileira, né? Deu assistência ali para a Ari Borges. E a Geise caindo, lá no Barcelona, ela joga muito pelo corredor direito, e inclusive se imaginava que ela viesse no corredor direito. Foi assim que ela jogou, por exemplo, no amistoso contra o Chile. Mas não, ela veio pelo corredor esquerdo, e aí trazendo essa bola para dentro e tentando finalização, tentando cruzamento, construindo ali a partir do corredor esquerdo. Já a Gabi Nunes é uma jogadora que associou as duas melhores características da Debinha e da Bia durante o primeiro tempo, né? Tanto baixou para o entrelinhas, apareceu para fazer esse apoio frontal, para fazer, né, o pivô ali do futsal, colocou as zagueiras nas costas, sofreu uma falta muito perigosa dentro da meia-lua da grande área, quanto atacou profundidade também. E é uma questão que eu gosto muito de falar, porque foi uma coisa que a gente trabalhou muito, né, ao longo da temporada com a Gabi, para ela atacar mais essa profundidade, e isso apareceu. Ela realmente continuou esse trabalho da Debinha de atacar a profundidade, de ameaçar, de empurrar a linha defensiva para trás, e isso acabou gerando espaço para a equipe brasileira continuar construindo, e quase meteu um golaço, né? Quase recebeu uma bola ali dentro da área, matou no peito, deu um chapéuzinho, aí ficou de frente pro gol ali, preferiu o passe, e aí acabou a defesa panamenha cortando, mas fez uma jogadaça aí dentro da área, quase meteu um golaço, quase fez uma jogadaça aí para gol da equipe brasileira. E além disso, na minha opinião, pelo menos, na opinião ali dos comentaristas, eu vi o jogo pela Cazé TV, não sei vocês, mas sofreu um pênalti, né? Sofreu um pênalti no momento ali que veio um cruzamento, a bola tava distante, mas ela tinha condição de ir para a disputa da bola, e a zagueira panamenha, de costas para a bola, vai só no corpo dela, segura ela e acaba fazendo pênalti não marcado, o VAR não chamou também, então beleza, né? Segue o jogo, pelo menos dessa vez não fez falta. Falando agora um pouquinho do meio campo da equipe brasileira, tem uma jogadora que realmente chamou muita atenção, que foi a Luana. Fez uma excelente partida, foi provavelmente, tirando a Ari Borges, a principal jogadora desse meio campo brasileiro, muito sólida e ajudando muito especialmente nessa pressão pós-perda, subindo pressão, controlando essa pressão pós-perda da equipe brasileira. Mas também ajudando na construção, ali na preparação das jogadas, na criação, aparecendo com muitos passes ali para distribuir essa bola, para fazer a inversão de corredor, para circular na segunda linha brasileira, e ela realmente contribuiu muito com isso e quase meteu um golaço parecido com o gol que ela fez contra o Chile no amistoso aí pré-Copa, que ela recebe a bola de frente e dá um tapa de primeira. A goleira panamenha fez uma defesaça, quase foi premiada aí essa grande atuação da Luana com mais um gol. Falando de Luana, falando de pressão pós-perda, esse foi um ponto que realmente vale a pena ressaltar, né, na atuação brasileira, como o Brasil conseguiu ser agressivo na marcação, conseguiu desarmar a equipe panamenha já no campo de ataque, e isso gerou muito volume para a equipe brasileira.
Contra essas equipes teoricamente mais fracas, isso vai ser muito importante para que o Brasil gere volume de jogo, sufoque a equipe adversária, não sofra, né, não vai deixar o adversário sequer passar para o campo de ataque e, além de tudo, gere mais oportunidades de gol. Foram muitas oportunidades de gol, se eu não estou enganado, foram 15 finalizações da equipe brasileira. Então, esse volume de jogo vem muito do fato de que o Brasil esteve o tempo inteiro dentro do campo de ataque, pressionando a saída de bola da equipe do Panamá. É uma característica que a gente provavelmente vai ver contra a Jamaica. Não sei se a gente vai conseguir implementar isso contra a França, que é uma equipe mais forte, mas talvez seja interessante e é bom saber que dá para fazer, né? Porque quando você sabe que dá para fazer isso e até de repente testar isso em contextos contra equipes mais fortes, você acaba neutralizando os principais perigos dessas equipes, né? Que com certeza querem jogar um jogo mais de organização ofensiva, querem jogar mais dentro do campo adversário. Até no caso da França, não sei se vai ser isso, né? Porque a França sofreu muito com a Jamaica jogando ali em organização ofensiva, tendo mais posse de bola, né? Por fim, destacar, claro, as atletas do time Ultra, né? Primeiramente, a Lauri, titular. Não foi uma surpresa, mas ela vinha disputando a posição com a Kathleen, também não era garantido que ela seria titular, acabou aparecendo como titular nesse jogo e jogou muito, né? Deitou. Foi realmente quase perfeita, especialmente nessa fase de construção ofensiva brasileira, na segunda fase de construção. Apareceu com muitos passes de ruptura, muitos passes por dentro, achando as jogadoras no entrelinhas, né? Eu falei especialmente da Bia Zanerato, mas também as meias aqui aparecendo nesse entrelinhas, fazendo bolas longas também, que é uma característica dela, ela é muito forte nesse passe longo, conseguiu ali, especialmente no segundo tempo, estou me lembrando aqui de uma ocasião em que ela fez um passe longo, a Geise cascou e não me lembro quem entrou na área, chegou finalizando, quase fez um gol para o Brasil. Então ela realmente participou muito nessa fase de construção e aquela solidez defensiva de sempre. A Lauren é uma jogadora, é um fenômeno, eu falo isso para todo mundo. Uma menina, assim, a jogadora mais jovem do elenco brasileiro e jogou como se fosse uma veterana realmente. Muita solidez defensiva, muita atenção, muita precisão nos desarmes ali, nas interceptações, ajudando a equipe brasileira a não correr perigo. Estava envolvida ali no lance dessa finalização da Riley Tanner que a Lele acabou pegando, ela desvia, né, mas aí não tem como ser perfeita, e ela fez um gesto técnico perfeito de bloqueio ali, ela é muito boa bloqueando chutes também, a bola acabou pegando na panturrilha dela, pelo menos desacelerando, e a Lele conseguiu fazer a defesa de forma mais tranquila. No segundo tempo veio o Gabi Nunes, a gente viu a Gabi Nunes aparecendo com muito, como eu falei, né, dando muito peso a esse ataque brasileiro no sentido de ser uma jogadora de referência para fazer a sustentação, para fazer o pivô, baixando para entre linhas para ajudar o time a jogar e também atacando a profundidade. Então, mostrando ali as três principais características, os três principais comportamentos que a gente espera de uma centroavante, né? Então, fazendo esses três comportamentos aparecendo durante o jogo e quase, como eu falei, quase foi premiada aí com um gol. E também, na minha visão, aí acabou sofrendo pênalti, conseguiu esconder a bola muito bem, conseguiu fazer proteções muito bem feitas, participar de tramas ofensivas brasileiras e quase meteu o golzinho dela aí, que seria mais do que merecido. Bom, uma excelente atuação brasileira na estreia. Falar, né, por último aqui, só falar, não dá pra deixar de falar da Rainha Marta, entrou aí no segundo tempo, entrou jogando pela direita, foi curioso ver isso, porque a gente esperava a Marta pela esquerda e Geise pela direita, e foi o contrário, elas entraram invertidas. A Marta tentou contribuir ali, especialmente com a organização ofensiva brasileira, conseguiu desempenhar num nível interessante ali, no nível bom, significa que ela pode contribuir mais pra frente, ainda é claro, precisa ganhar ritmo de jogo e esses minutos em campo, cada vez que ela ganha minutos em campo é muito bom, porque ela vem de uma lesão grave, então cada vez que ela ganha minutos em campo ela fica um pouquinho mais próxima do nível ideal de performance e consegue contribuir cada vez mais pro time. Enfim, daí resumindo, uma atuação muito boa da equipe brasileira. O peso da estreia sempre pega, né, aquele nervosismo, e o Brasil conseguiu lidar muito bem com isso, conseguiu impor o seu jogo, conseguiu impor o seu estilo dentro do modelo de jogo proposto pela Pia, com as jogadoras aproveitando os espaços disponíveis sem sofrer,
que é o mais importante. A gente viu já algumas favoritas ou sofrendo ou até tropeçando aqui nessa primeira rodada de Copa do Mundo, e a gente viu o time brasileiro aí fechando a primeira fase, fechando a primeira rodada, com uma excelente atuação, mostrando aí agora com a rodada completa, a gente vê o time brasileiro realmente se colocando como um dos favoritos ao título. Dá para acreditar no título, sim, e o Brasil mostrou que tá nessa briga e que vai até o fim. Então esse aqui é o primeiro de 7 vídeos, com certeza 7 vídeos pós-jogo, 7 análises pós-jogo. Espero que você tenha gostado, deixa teu comentário aí, compartilha com aquele teu amigo jogador, aquela tua amiga jogadora que gosta de ver um pouquinho além da bola, um pouquinho além daquela análise mais superficial que a gente está acostumado. Tamo junto e até a próxima.